Olá, bom dia! Começa agora mais um show da Copa Eco House. No programa de hoje vamos mostrar o que rolou na estreia da competição e a preparação do ABC, que entra em campo logo mais. O estádio Ninho do Periquito, em São Gonçalo do Amarante, viveu um dia especial no domingo passado. Foi aberta oficialmente a primeira Copa Eco House, competição que contará com 16 clubes, sendo 15 do Nordeste e o Fluminense do Rio de Janeiro, todos disputando o título e o prêmio de R$50 mil. 4 equipes entraram em campo nesta primeira rodada, sendo a primeira partida disputada entre os paraibanos Alto Esporte e CSP sem gols e a segunda com um confronto Alecrim Esporte de Recife, que terminou com vitória por 1-0 para o time da casa com gol de Paulinho. Com o resultado, o Alecrim lidera o Grupo A. Todas as novidades dos clubes e da competição você pode acompanhar através do site www.copaecohouse.com.br e também pelas redes sociais www.facebook.com/copaecohouse e twitter.com/copaecohouse. E no próximo bloco você confere um bate-papo com o comentarista Pedro Neto. Ajudar as pessoas é um exemplo que pode se multiplicar. Quando você ajuda, cria um elo sem fim. Com sua doação, as crianças atendidas pelo Hospital Infantil Varela Santiago têm a chance de sonhar e construir um futuro mais alegre e saudável. Para quem sabe um dia salvar vidas assim como você. Um dia eles também podem salvar vidas. Mas agora é sua vez. Ligue 3209-8200 e doe. As crianças do Varela Santiago e suas famílias agradecem. De volta com o show da Copa Eco House. Para bater um papo aqui com a gente, convidamos o comentarista Pedro Neto. Pedro, bom dia. O que você achou da estreia da Copa Eco House? Bom dia, Camila. Bom dia, Micaela. Achei bem interessante. Foi, diria que uma festa preparada pelo presidente do Alecrim, pelo presidente da Eco House. Uma festa bem interessante, onde nós tivemos um bom público. Ao término dos 2 jogos da rodada, no caso, tivemos um show com a banda Grafite. E os jogos, propriamente dito, gostei muito mais do segundo, o jogo entre Alecrim Esporte, que o Alecrim venceu por 1-0 e que utilizou inclusive diversos jogadores que disputaram o último campeonato estadual. Foi bem interessante mesmo. A gente percebeu o primeiro jogo mais equilibrado entre os times da Paraíba. Verdade. Primeiro jogo mais equilibrado e mais uma meninada que está querendo aparecer dentro do futebol. No segundo jogo, nós tivemos um jogo também um pouco trucado, mas eu diria que o Alecrim, por ter jogadores que disputaram o campeonato estadual, então são jogadores que têm um pouco mais de qualidade. O Sport não, esse veio na realidade com o sub-20, jogadores com menos de 20 anos de idade, e isso dificultou. O Alecrim, com jogadores como Robertinho, como Ricardinho, só não jogou o Rui Cabeção, né? Todos os demais que disputaram o campeonato estadual, Alain, o Fernandes pelo lado direito, o Luiz Carlos pelo lado esquerdo, então são jogadores que já têm um pouco de tarimba, já têm um pouco de conhecimento, ficou bem mais fácil. O Alecrim venceu por 1-0, mas poderia até ter vencido por um placar maior. Você acha que, apesar de não ser um campeonato oficial, os jogadores estão levando a sério, estão mostrando o trabalho dentro de campo? Mas tem que levar, Camila, sabe por quê? Essa Copa Eco House ela vai ser muito importante para América, ABC, Alecrim, Baraúnas, Potiguar. Eu estou falando muito mais dos times do Rio Grande do Norte, mas todos os demais clubes também. Porque quem aparece nessa Copa, com certeza em 2014, você tem amplas possibilidades de disputar o campeonato estadual e bem. Por exemplo, os jogadores do Alecrim disputaram esse ano o campeonato estadual, estão disputando a Copa Eco House. Quando você chegar em 2014, lógico que eles vão estar bem mais conhecidos, motivados em relação ao grupo e à própria torcida do que aqueles que estão aparecendo agora. Isso vai valer para as estreias de ABC e de América. O ABC na tarde de hoje e o América na próxima semana. Pedro, essa competição também serve como uma vitrine, né? Alguns jogadores que são muito talentosos, não são tão conhecidos, podem aproveitar essa oportunidade. Sem dúvida, Micaela. Pode e devem aproveitar essa oportunidade. Se você observar o Alecrim, por exemplo, alguns desses jogadores, o Anthony já me dizia que tem pretensão de negociar jogadores com o futebol europeu. E pode sim isso acontecer. Felipe Moreira voltou recentemente para o Alecrim. É um jogador que tem talento, então com certeza na próxima rodada deverá estar participando desse grupo. O Alecrim está levando tão a sério que o técnico da equipe é Vacil, que é o mesmo técnico da equipe profissional. Gilmar, que é um jogador da equipe de júnior, que é o treinador da equipe de júnior, hoje auxilia apenas o Vacil. Outro dado importantíssimo, eu conversava semana passada com o presidente do Alecrim, com o Antônio João, e ele dizia o seguinte: são muitos os olheiros que estão participando, não, mas que estão observando essa Copa. Nós temos olheiros do Brasil, do Nordeste, no caso, do Brasil, e também do exterior. Por que isso? Porque vários desses jogadores, sendo observados e fazendo participando, tendo uma boa participação na Copa Eco House,
eu não tenho dúvida nenhuma que deverão participar de outros grandes clubes do futebol brasileiro. E muitos jogadores sabem disso, né? Que estão sendo observados também, querem mostrar resultado, né, dentro do campo, Pedro? Tem sim, Camila, e com um detalhe importantíssimo. Além de tudo isso, hoje a grande maioria dos jogadores tem empresários. Então, o que acontece? Os próprios empresários dizem, ó, faz assim, faz assim, não joga individualmente, procura o coletivo, ou quem tem talento até joga individualmente. Mas eu não tenho, sabe, como dizer diferente em relação àqueles jogadores que participam dessa Copa. Quem está fora está perdendo. Por exemplo, o Alecrim está entrando, ou entrou no último jogo, na primeira rodada, com vários jogadores disputaram o campeonato estadual, como eu disse anteriormente. ABC e América devem entrar com o sub-20. Porém, alguns jogadores que não estão sendo aproveitados pelos técnicos de ABC e América deverão também participar desse grupo, desse sub-20, até porque isso é uma forma que eles têm de aparecerem muito mais até no futebol. Pedro, a gente sabe que os clubes do Nordeste vivem uma dificuldade muito grande financeira, né? E esse prêmio de R$50 mil para o campeão vai ser muito bem-vindo. Demais até, meu cara. Eu acredito o seguinte, por mais que você... Não, mas o esporte não precisa, tá? O esporte não precisa, mas para a meninada, com certeza, isso é importante. Então, os próprios dirigentes devem pegar esse dinheiro, fazer o quê? Dividir, ratear entre esses jogadores, comissão técnica. E claro que, além de você ter o interesse de aparecer dentro do futebol, existe também o lado financeiro. Nós sabemos que muitos desses garotos não têm uma condição financeira tão boa, estão buscando crescer dentro do futebol. E como é que eles vão crescer dentro do futebol? Justamente dessa forma. Houve algum jogador que você observou que te chamou a atenção pelo desempenho? 2 jogadores me chamaram a atenção nessa primeira rodada. Um no Alecrim, Alan, que já é conhecido, é um jogador que é um central pelo lado direito, um zagueiro pelo lado direito, que disputou o campeonato estadual, ficou em algumas partidas fora porque estava machucado, mas é muito bom, atleta alto, quer dizer, tem porte para ser um zagueiro. E no esporte, um jogador chamado Everton, também muito bom, camisa 11, mas se desloca muito bem, se desloca fácil. Tenho certeza que em breve esses 2 jogadores, eu não diria os 2, mais um, o Everton, porque o Alan já participa do grupo profissional, mas acredito que o Everton em breve poderá participar do grupo profissional do esporte. Ok, Pedro, vamos acompanhar então a rodada do Grupo B, que estreia hoje. A primeira rodada da Copa EcoHouse foi um sucesso, bom para o futebol do Rio Grande do Norte, que com o Alecrim assumiu a liderança do Grupo A da competição. Para este segundo domingo de muito futebol, teremos mais um time potiguar em campo. É a vez do clube de maior quantidade de títulos potiguar mostrar seu futebol. É bem verdade que o ABC não anda bem das pernas na Série B do Campeonato Brasileiro, mas está na Copa EcoHouse a chance de dar a volta por cima. O adversário, o Ferroviário do Ceará. O Ferrão, como é mais conhecido, tem 2 competições importantíssimas nesse segundo semestre, entre elas a própria Copa EcoHouse. Para entrar forte na competição, contratou um time completo, inclusive repatriando jogadores destaques no campeonato cearense como o volante Wagner Pereira. Além dele, outros nomes conhecidos no futebol brasileiro também reforçam a equipe, como o lateral direito Carlos Alberto, o volante Marcos Rogério, o zagueiro Anderson Sefrim e o experiente técnico Julinho Camargo, que contabiliza passagens por Inter e Grêmio do Rio Grande do Sul. ABC e Ferroviário entrarão em campo a partir das 4 da tarde no Estádio Ninho do Periquito, em São Gonçalo do Amarante. Agora só resta desejar que vença o melhor. Na Copa EcoHouse você já sabe, todo domingo tem rodada dupla, ou seja, pagou o ingresso, o torcedor tem direito a assistir 2 jogos e uma atração musical após as partidas. O segundo jogo do dia é um clássico do Nordeste. Ceará e Vitória completarão a primeira rodada do Grupo B da competição. O Alvinegro de Fortaleza dividirá o seu elenco entre Série B e Copa EcoHouse. E para o confronto contra o Vitória, mesclará o sangue jovem com o experiente. Já o Vitória da Bahia teve sua participação confirmada nos últimos dias e apresentará ao torcedor o time campeão da Copa do Brasil Sub-20 do ano passado. Muitos dos jogadores daquela conquista estarão em campo juntamente com caras marcadas do cenário nacional. Ceará e Vitória entrarão em campo a partir das 18 horas. E agora, que tome futebol! E hoje vai ser bastante movimentado lá no Ninho do Periquito com esses 2 jogos, 2 jogões, né, Pedro? A gente não sabe nem dizer qual é o jogo mais importante, porque só tem time bom. Verdade, Micaela. Para você ter ideia, a primeira rodada nós temos ABC e Ferroviário do Ceará. O ABC deverá aproveitar alguns dos jogadores que eu dizia no bloco anterior, alguns jogadores que não participam hoje do grupo principal. Então o técnico o Tostão deverá aproveitar alguns desses jogadores para jogarem hoje de tarde essa partida contra o Ferroviário. Ferroviário vem com seu time praticamente principal, vai disputar uma Copa no Ceará e tem interesse que esse grupo pegue entrosamento, que esse elenco, que essa equipe pegue entrosamento. E na partida principal nós teremos Ceará,
que também vem com time misto, alguns jogadores da equipe de base e outros da equipe principal, e o Vitória, que não é nada mais ou menos que o atual campeão do Sub-20, quer dizer, uma equipe super forte, muito forte. E não esqueçamos o seguinte, o Vitória da Bahia, ele tem tradição em revelar grandes jogadores. De lá saíram jogadores como Dida, Vampeta, Edilson, é uma infinidade. Aqui talvez passássemos a manhã inteira e não dessemos a conta de todos os jogadores que saíram e que foram para outros clubes. Mas quando você olha essa rodada dupla da tarde de hoje, você observa que com certeza veremos de ter 2 grandes jogos. Eu espero que tenhamos sim, até porque o público deverá ser maior, deverá ser melhor. Ao término tem novamente uma atração musical e isso facilita, isso também chama o torcedor. Você acha então que vai ser uma casa cheia hoje à noite? Eu espero que sim, Camila. Na realidade os jogos começam às 16 horas, 15h30, e depois dos jogos, como eu falei, nós temos a atração musical. Então, o público de hoje deverá ser um público maior, até porque não esqueçamos o seguinte, as equipes envolvidas são equipes mais fortes do que da rodada anterior. Na rodada anterior apenas o Alecrim chamava muito mais atenção, o Sport também, mas hoje nós temos equipes como Ceará, ABC, Vitória da Bahia e o próprio Ferroviário do Ceará. Então eu não tenho nenhuma dúvida que o público de hoje será superior ao da primeira rodada. Pedro, agora com relação a essas equipes que não estão no Campeonato Brasileiro, né, que estão aproveitando justamente essa oportunidade para continuar o ano, para participar, essa iniciativa do presidente Anthony Armstrong. Olha, Camila, na conversa que eu tive com o Anthony na semana passada, até uma entrevista que eu fiz com ele me deixou muito claro o seguinte, a ideia dele é fazer todos os anos essa Copa, essa competição. E por que isso? Nós temos em janeiro a Copa São Paulo de Juniores, que são 140, 132 clubes, uma coisa maravilhosa. E a ideia do Anthony é justamente ter todo meio do ano essa Copa. Só que no caso da de São Paulo, ela vai apenas de janeiro a janeiro. Isso é início de janeiro ao término de janeiro. A ideia do Anthony não, é ter justamente de julho até o mês de outubro, novembro. E isso é importante porque faz com que outras equipes que de repente não estiveram ou não estejam presentes hoje participando dessa Copa, que no ano seguinte, no 2014, possam participar. Até para que esses jogadores que não estão sendo aproveitados hoje, que no futuro também não venham ter oportunidade nos seus clubes, possam passar a ter disputando a Copa EcoHouse. Micael, Pedro Neto, vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, vamos conferir como está a preparação do ABC, que estreia logo mais. Ajudar as pessoas é um exemplo que pode se multiplicar. Quando você ajuda, cria um elo sem fim. Com sua doação, as crianças atendidas pelo Hospital Infantil Varela Santiago têm a chance de sonhar e construir um futuro mais alegre e saudável. Para quem sabe um dia salvar vidas assim como você. Um dia eles também podem salvar vidas. Mas agora é sua vez. Ligue 3209-8200 e doe. As crianças do Varela Santiago e suas famílias agradecem. Estamos de volta com o show da Copa EcoHouse. Nós acompanhamos a preparação do ABC para a estreia hoje. Confira! O ABC, maior vencedor do Campeonato Potiguar, é o próximo time do Rio Grande do Norte a estrear na Copa EcoHouse. O time será comandado pelo técnico Marcos Emanuel, que atualmente faz um bom trabalho no grupo sub-20 do clube após passar pelo futebol profissional do estado. A equipe para a estreia ainda está totalmente indefinida, já que o treinador espera mesclar a experiência dos jogadores de cima com o sangue novo da garotada. Olha, é uma ideia boa, onde com certeza vai aparecer novos talentos, né? Aumenta mais a questão do nosso calendário e que, se Deus quiser, também com a oportunidade de alguns garotos aparecerem para o futebol, não só no norte rio-grandense, como nacionalmente, vamos tentar também aproveitar essa oportunidade fazendo um bom trabalho. A Copa EcoHouse também servirá de laboratório para boa parte dos jogadores. Caso do zagueiro Jefferson, destaque do sub-20. Para quem busca o sonho de ser jogador, isso daí vai ser o principal motivação para a gente poder jogar e firme para ter a certeza de conseguir o profissionalismo aqui no ABC. E agora, o que a torcida alvinegra pode esperar? Ele vai encontrar uma equipe aguerrida, com muita disposição e com vontade do início até o fim do jogo para vencer. Tem que esperar confiante que vamos conseguir, se Deus quiser, com muita força e determinação. Nós acabamos de acompanhar a preparação do ABC. Pedro Neto, o que esperar desse time? Olha, esperar que o ABC, na realidade, possa fazer uma boa campanha. Eu acredito que com o incremento desses jogadores que não estão hoje atuando na equipe, está disputando a Série B, o técnico Marcos Emanuel, ele tem tudo, né, para fazer um bom trabalho. Agora, é importante se dizer o seguinte: existem jogadores no ABC que hoje já disputam ou já treinam junto com o grupo profissional
desde o campeonato estadual. O ABC tem Mael, o ABC tem, entre outros, eu diria que Mael indiscutivelmente é o que mais aparece. Romarinho, que não está jogando, não está atuando porque foi para o Globo disputar a segunda divisão, mas poderia também estar junto desse grupo. Um Danilo, que é um jogador também importante. Então, quando você começa a observar a equipe do ABC, eu creio que se hoje conseguirem levar alguns jogadores que não estão disputando a Série B, o ABC poderá fazer uma grande campanha, até porque joga dentro de casa. Quando eu falo joga dentro de casa, joga em Natal, muito embora o estádio seja o Ninho do Periquito. Mas é importante até demais, Camila, que se diga o seguinte: o ABC tem um bom time, tem uma boa equipe, e o Sub-20 do ABC não chegou à final do primeiro turno, porque o Alecrim, que é o campeão do primeiro turno, disputou com a América, tem uma equipe melhor. Mas acredito que vários dos jogadores que aí estão também poderão, no futuro bem próximo, estarem participando do grupo profissional do ABC. Pedro, é interessante que hoje, independente do jogador que vai entrar em campo, são clubes que têm muita tradição, torcidas enormes, títulos, uma história linda, não só no Nordeste, mas no Brasil todo, né? Sem dúvida, Micaela. Eu acredito o seguinte: quando você olha para o Ceará tem tradição, tem nome, sabe, é um clube conhecido no Brasil, no mundo. O Vitória da Bahia, já falei anteriormente, quer dizer, por ter justamente uma categoria de bases tão forte. Então, a cada dia mais, o Vitória vem apostando nesse grupo de categorias de base. E tem que ser assim. O Ferroviário do Ceará, por não ter, o Ferroviário do Ceará é o Alecrim, né, do Ceará, é a terceira força. Por não ter um valor, digamos assim, financeiro tão alto, tão bom, então tem que buscar nas categorias de base. E hoje não tem segredo, Micaela. Todo e qualquer clube, seja ele do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, você tem que investir nas bases, porque o custo-benefício é bem maior. Eu sempre cito o ABC de 4, 5 anos aproximadamente. O ABC vendia jogadores. Recentemente o ABC vendeu Nego, o Alisson, Marciano, o Ivan, Henrique, Tessi, Joãozinho. Qual foi o último jogador que o ABC vendeu? Não teve. Justamente por quê? Porque o ABC deixou de apostar nas categorias de base. Você vem para o América, a mesma situação. O América foi campeão da Copa do Nordeste 96, com a equipe 98, desculpa, com a equipe que tinha quem? Jogadores como Gito, Mingo, Thier, Carioca, Birubiru, todos eles jogadores oriundos das categorias de base. Qual foi o último grande jogador das categorias de base que apareceu do América Futebol Clube? Não tem, porque hoje não se investe tanto nas categorias de base. Prefere-se buscar jogadores se pagando uma fortuna a um cara que chega aqui para ganhar 15, 20 mil reais, para ir para a Rua do Salso, para ir para a Rua do Merengue, tomar cerveja, passar a noite lá para ir treinar no outro dia. Aí não adianta nada desse jeito. Pedro, o ABC já jogou, né? Você acha que o Valdemar Lemos pode assistir essa partida e observar esses jogadores para, quem sabe, aproveitar na Série B de fato? Talvez não esse jogo de hoje. Não acredito que o Valdemar participe, até porque ontem de noite o ABC jogou contra o Paysandu, então acredito que ele não vá. Mas não tenho nenhuma dúvida que levarão para Valdemar, né, o que aconteceu, quais os jogadores que se destacaram. O ABC tem um Erivelton que também é aproveitado na equipe principal. Então, o Valdemar, ele sempre gostou de trabalhar com meninos das categorias de base. E creio eu que com a participação de outros diretores, Fred Menezes, que é muito atuante nas categorias de base do ABC Futebol Clube, Erandi Pereira Montenegro, que é o homem forte das categorias de base, essas pessoas podem levar a Valdemar o resultado do que vem ocorrendo, do que vem acontecendo. Se você observar, Camila, com muita tranquilidade, você vai ver o seguinte: o Valdemar, depois que chegou, 8 jogadores oriundos das bases já jogaram no ABC desde que o Valdemar chegou, inclusive nessa Taça Eco House que acabou recentemente e que o ABC, inclusive, foi o campeão. Foi um esquente, né, para a Copa Eco House. Foi um esquente para a Copa Eco House, que foi muito bom, vale salientar. Pedro, a gente percebe também nas competições, principalmente locais, que o marketing vem crescendo muito, né? Inclusive na Copa Eco House tem outras formas paralelas, né? Tem as musas, tem a competição no site. E é importante isso, Micaela, muito importante, porque hoje você não pode ver um clube de futebol apenas com o futebol. O nome clube de futebol, não. Tem que andar junto com o marketing, tem que andar junto com a sua torcida, com o próprio estádio. Quer dizer, quase todos os clubes de futebol do Rio Grande do Norte, do futebol do Rio Grande do Natal. No ano que vem, nós teremos os 3 com estádios próprios. O ABC já tem. O Alecrim tem o Ninho do Periquito. O América está construindo a Arena América. Então, isso é muito importante, porque você cria um vínculo muito maior e muito mais forte entre torcida e clube. Se o Alecrim hoje disser assim, eu vou disputar uma Série D, o Alecrim não tem problema nenhum de ficar desesperado atrás do estádio. Tem o Ninho do Periquito.
O mesmo vale para o ABC, que disputa uma Série B, que tem o Frasqueirão. E o América, no ano seguinte, em 2014, que terá a Arena América para disputar não a Série B, mas para disputar jogos pequenos do Campeonato Estadual. Então, eu vejo o marketing como sendo muito importante. Quando você vai vender uma placa, por exemplo, o ABC tem um estádio Frasqueirão, que é talvez o metro quadrado mais caro do Rio Grande do Norte. Quanto custa um anúncio numa placa daquela? Isso vale para o Ninho do Periquito, isso valerá também para a Arena América na hora em que o América estiver com o seu estádio pronto. Pedro, o que podemos destacar, né, desses times que entram em campo hoje à noite, né? Quais são as características deles? Quem são eles? Olha, o Vitória da Bahia é uma equipe que dispensa, um clube que dispensa apresentações. Vitória é o atual campeão, a Sub-20. Como eu disse no primeiro bloco, revela talentos a todo instante. Jogadores são observados, jogadores são contratados às vezes com 16 anos. Para quem não sabe, o Davi Luiz, capitão da seleção brasileira, saiu do Vitória da Bahia. Saiu com 16 anos para a Europa. Então você, quando começa a olhar, sabe, você, pô, mas Davi Luiz, sim. Saiu do Vitória, foi para a Europa, quer dizer, chegou na Europa, foi do Benfica, hoje joga no Chelsea. Então, tem outros e outros, tantos talentos, é porque são tantos que foge até os nomes. Ceará, a mesma coisa, Ceará tem um jogador chamado Romarinho, anotem esse nome, um menino de 17 anos de idade, que disputou a Série B do ano passado, com 17, esse ano ele está com 18. Por coincidência, o grande problema do Romarinho do Ceará é o mesmo do Romarinho daqui, gosta de aprontar fora de campo. Então, às vezes, não é convocado para participar do grupo que está disputando essa Série B. Mas também tem talento. Ferroviário, como eu falei anteriormente, tem jogadores de talento e tem apostado muito alto e muito forte. Eu conversava com um amigo meu, Franzé, de Fortaleza, e ele dizia, o Ferroviário não tem condições hoje de investir, de contratar jogadores. Então, se faz necessário até demais que o Ferroviário busque justamente nesses moleques, nesses garotos. E é justamente em cima disso, Camila, tem que se trabalhar. Pedro, a gente percebe que no Campeonato Brasileiro os nossos representantes não estão tendo bons resultados, não estão legais, né? Mas na Copa Eco House, pelo menos no domingo passado, o Alecrim foi o único clube que deu alegria. Então essa é uma maneira de atrair o torcedor também, de chegar mais perto, de dar alegria ao torcedor. E de trazer, né, Micaela, o torcedor do Alecrim de volta. Eu fico encantado quando eu chego no estádio Ninho do Periquito, que eu vejo aquele torcedor do Alecrim, o mais interessante, Camila, Micaela e o telespectador, aquele torcedor novo. Hoje você chega no estádio, você vê torcedores do Alecrim com 10, com 11 anos vestindo a camisa do Alecrim. Então, é um resgate que estamos fazendo também em relação a isso. Quem acreditava que o Alecrim, hoje, mês de julho, fosse campeão do primeiro turno do Sub-20, há 6 meses atrás? Ninguém. Então isso é um trabalho, na realidade, que o Antony começou e que eu não tenho nenhuma dúvida que dará continuidade, porque o próprio presidente já disse que a intenção dele é se candidatar à reeleição. E com certeza deverá ser reeleito, até porque está resgatando o nome do Alecrim Futebol Clube. Na hora que você resgata o nome do Alecrim Futebol Clube, os torcedores que até então estavam descontentes ou que tinham sumido dos estádios de futebol, eles começam a voltar. E quando você olha dentro do Ninho do Periquito, não apenas o garoto de 6, 7, 8, 10 anos, aquele garoto ele vai para o estádio com quem? Com seu pai ou às vezes até com o seu avô. Isso é muito legal, isso é muito bonito. É a família novamente que você consegue levar para dentro do estádio. Pedro, a gente vê, né, no campeonato, a gente viu no campeonato estadual, a gente vê na Série B do Campeonato Brasileiro os estádios com um público muito baixo, né? Você acha que atrações como essas, atrações musicais, o ingresso acessível é uma forma de atrair esse público, atrair essa torcida? Sem dúvida nenhuma, Camila. Se você observar, eu até fiz um comentário na minha coluna de hoje da Tribuna do Norte, aliás, de quinta-feira, não foi de hoje, foi na de quinta-feira. O jogo de hoje de tarde que vai acontecer no estádio Maracanã, Flamengo e Botafogo, o ingresso mais barato custa R$100. Aí você vai dizer, mas como R$100? Aí o dirigente do Flamengo disse o seguinte, é R$100 porque eu sou o mandante e sou eu quem determina o valor que deve ser cobrado. O meu receio, Camila, é que daqui a uns dias nós não tenhamos mais torcedores dentro dos estádios, Micaela, porque você tem problemas de chuva, você tem transporte, segurança e o preço do ingresso. Quer dizer, Camila, como é que você vai sair da sua casa para assistir um jogo? Quando você tem hoje, numa Copa Eco House, um ingresso a R$20 inteira e R$10 a meia, é lógico que eu vou. Sabe por quê? Além de tudo isso, ao término, eu tenho uma atração musical. Então, para aqueles que gostam de curtir domingo à noite, no lugar de ir para um outro local, pagando para assistir somente o show, você assiste 2 jogos e ao término dos 2 jogos você assiste o quê? Justamente uma atração musical que hoje é bem interessante, farra de rico. Quer dizer, isso aí. Show de bola para o pessoal que gosta de forró, essas coisas, deverá ter um público cativo muito bom e que deverá hoje participar também. E o Ninho do Periquito passou por uma reforma imensa, né? Um estádio praticamente novo.
E o interessante, Miguel, é que essa reforma foi feita em menos de 60 dias. Em 60 dias se conseguiu fazer do Ninho do Periquito, que estava abandonado há 6 anos, um novo estádio, chamemos assim. Então, hoje você tem cabines de rádio boas, não são ótimas, mas são aconchegantes, um bom gramado, você tem um alambrado novo, você tem estacionamento, quer dizer, sem nenhum problema. E para o ano que vem, talvez o Rio Grande do Norte, talvez Natal, seja a capital com o maior número de estádios. Porque nós temos, na Grande Natal, 3 clubes, ABC, América, Alecrim. E teremos Arena das Dunas, Frasqueirão, Barretão, Arena América e o Ninho do Periquito. São 5 estádios para 3 clubes. Então, ótimo, de bom tamanho. Eu espero que continue assim e que os clubes também possam se manter na Série B, no caso ABC e América, na Série C o Baraunas, na D vamos estar em aberto, acredito que o Alecrim tem tudo para brigar por essa vaga na Série D, e aí sim possamos ter o Ninho do Periquito ano que vem com bem mais torcedores, bem mais pessoas. Pedro, o que você acha da ideia, né, de regionalizar a Copa até de edições futuras, né, também? Bem interessante. Sabe por quê, Camila? Na hora que você tem o Ninho do Periquito, você tem jogos aqui somente na cidade natal, bom, sim. Mas por que não levarmos esse espetáculo a outras cidades, a outros estados do Nordeste? Já que nós temos equipes da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, nós temos da Bahia, nós temos a do Pará e também uma do Rio de Janeiro, que é o Fluminense, por que não termos uma rodada dupla em cada uma cidade dessas em que os seus clubes estão disputando a Copa Eco House? É até um atrativo a mais e uma forma de você fazer o torcedor daquela cidade, daquele estado, entender a importância da Copa Eco House. Pedro, e essa semana a gente viu que o presidente do Alecrim visitou o Fluminense do Rio de Janeiro, né, numa possível parceria que deve gerar bons resultados. Eu sou muito cético em relação a isso. Eu só acredito quando eu vejo. Porque às vezes nós já tivemos aqui tantas histórias de que o ABC fez parceria com o Flamengo, o Alecrim fez com o Santos, né, o América fez com o Palmeiras. Quem foi que veio? Você não vê ninguém. Agora, como o Antony tem uma facilidade muito grande, tem um conhecimento, né, e tem uma parceria dele pessoal com o próprio Sidorf do Botafogo do Rio de Janeiro, tanto é que ele trouxe o primo do Sidorf, também chamado Sidorf, para jogar aqui. Stefano, né? Stefano, para jogar no Alecrim Futebol Clube. Então eu acredito muito que essa parceria ela realmente possa acontecer. E que cá entre nós será por demais importante, não apenas para o Alecrim, como eu diria, para o futebol do Rio Grande do Norte. Porque o Fluminense tem grandes jogadores, está sempre formando garotos nas bases, e o Alecrim poderia aproveitar algum desses garotos ou alguns desses garotos para que eles participem do campeonato estadual e que possam pegar know-how suficiente para voltar e jogar pelo Fluminense na equipe de cima. Pedro, para finalizar então o nosso programa, dirigentes, torcida, todo mundo recebeu muito bem a Copa Eco House. Recebeu sim, interessante. É uma competição que começou do nada, eu digo sempre o sonho de uma pessoa só, no caso do Antony, e que aí ele saiu vendendo e comprando essa ideia, né? Vendendo para algumas pessoas e comprando ideias de outras. E nisso aí nós estamos vendo a Copa Eco House hoje, já na segunda rodada e com a perspectiva, com certeza, de crescimento, até porque na medida em que o torcedor vai ficando mais familiarizado com a Copa Eco House, ele vai tomando ciência da importância dela para o seu clube e também para o futebol do nosso estado. Então eu convoco, assim como vocês também têm feito isso com muita frequência, os torcedores para que eles possam comparecer hoje de tarde e noite, nessa rodada dupla, para que possamos ter um bom público, um estádio Ninho do Periquito bem mais lotadinho do que no jogo anterior, com certeza absoluta, vendo 2 bons jogos. Hoje não vai chover, né? Tomara. Pedro, obrigada pela participação aqui no show da Copa Eco House e volte sempre. Obrigado a Pedro, vocês. muito obrigada pela participação. Bom, o show da Copa Eco House fica aqui, a gente volta a se encontrar no próximo domingo, Micaele. Só lembrando que hoje o nosso encontro às 4 da tarde tem o jogo entre ABC e Ferroviário de Fortaleza, logo em seguida tem o jogo entre Ceará e Vitória da Bahia e depois tem o show com a banda Farra de Rico. E agora vocês sigam com um pouquinho do que a gente vai conferir mais tarde lá no Ninho do Periquito. Acompanhe. Rei do repertório. Todo mundo fala de carrinho que, mas eu negócio é camarão. A playboyzada só de caminhonete, meu avião lotado só de paniquete. Estoura uma champanhe. O clima tá gostoso e hoje o bicho e vai se acostumando. Eu disse, ai meu Deus do céu, hoje tem beijo na boca, gatinha com pouca roupa. Só silêncio, muitas horas são, bebida à vontade pra tomar da faculdade. Eu sou padrão do meu avião,
Tem beijo na boca, gatinha com boca roupa. Só chile! Tem gravações, vai gostar dele. Vinícius Dora, José Gravações, Alf Capa de Alecrim.